Fala galera, sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa do Justificando. Aqui é André Zanardo, diretor de redação do Just, falando diretamente de casa. Desde o início da quarentena, estamos aí, eu e Mabô, gravando remotamente, fora do estúdio. E é isso, Mabô, chega junto. Bom, se você ouvinte está conhecendo a gente agora, prepare-se para conhecer algumas das mentes inquietas progressistas que estão aí pensando sobre o país, e é mais ou menos isso que a gente tenta fazer todas as semanas, né? É isso aí, é isso que a gente se propõe ao longo desses tempos, apresentar para vocês de discussões interessantes. E eu acho que a gente está conseguindo, né, Mabô? Bom, você pode nos escutar todas as segundas-feiras às 9 da manhã na 98.9 FM, na Rádio Brasil Atual, se você estiver em São Paulo e região. E todas as semanas você encontra o nosso programa no seu player de podcast favorito. Agora, vamos ao que interessa. Mabô, conta um pouco aí na proposta do programa de hoje. Bom, então, gente, o programa de hoje vai ser sobre sistema prisional, que é um tema que aparece muito nos textos que são publicados pelo Justificando, que a gente já abordou algumas vezes aqui no podcast. Inclusive, essa semana saiu um texto do João Marcos Buck, que bombou na rede, sobre os presos que estão sendo movidos para prisões de containers. Pois é, inclusive o João Marcos esteve aqui no nosso podcast no início do ano, no episódio 39. Agora, lá no começo de 2019, no episódio 9, a gente fez um especial sobre encarceramento feminino, comandado pela Mabô, com as meninas que foram colegas do trabalho dela no Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, o ITTC. E além disso, no final do ano passado, no marco dos 20 anos do massacre do Carandiru, a gente trouxe o Crick, que é rapper do movimento anticárcere, para falar um pouco sobre essa questão. Então, se você ainda não deu uma fuçada no que a gente já produziu, vale muito dar uma conferida lá nos episódios anteriores. Pois é, e hoje a nossa abordagem vai ser sobre o sistema prisional no contexto da pandemia. E aí, para isso, a gente trouxe duas convidadas muito especiais, que eu tenho a honra de apresentar. A primeira é a Maria Clara Dávila, que é advogada na Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas e também é integrante da Frente Estadual pelo Desencarceramento de São Paulo. A Maria é mais conhecida como MC, MC. Seja muito bem-vinda, MC. Por favor, chega junto. Oi, gente. Obrigada por me receber aqui e vamos nessa. Bem-vinda, Maria. E para fechar, temos a Amanda Rodrigues, que é pesquisadora e articuladora política no ITTC, que faz estudos sobre o cárcere nas áreas de sociologia e política. Amanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês e vai ser bacana esse debate. É isso aí. Beleza, gente. Esse é o papo de hoje. Roda a vinheta. Em março, o CNJ emitiu uma série de recomendações a tribunais e magistrados que adotassem medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo, ou seja, nas prisões. Vale lembrar também que o presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, Joel Hernandes Garcia, defendeu a adoção de medidas alternativas à prisão para reduzir os impactos da pandemia na população carcerária. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, em dados divulgados agora no fim de abril, há 93 casos confirmados do novo coronavírus no sistema penitenciário nacional, com registro de 2 mortes pela doença. Existem 148 suspeitas e foram realizados 647 testes no total. Isso que a gente já sabe de todas as notificações que estão acontecendo aí pelo país, né? Exatamente. A gente sabe que o número pode extrapolar muito esse que a gente tem agora, né? É isso. Bom, gente, eu sei que eu acho que a maior parte do público do Justificando já tem algum contato com questão carcerária, mas eu gosto sempre de pensar nas pessoas que simplesmente não têm ainda leitura sobre esse debate. Então, pensando numa pessoa que nunca teve contato com esse tema, como vocês descreveriam a condição das prisões brasileiras hoje em termos de capacidade e de lotação? Bom, a gente trazer um dado que o Brasil, o nosso país, é a terceira maior população carcerária do mundo, né? Então, hoje, atualmente, a gente tem mais de 750 mil pessoas
que vivem em condições precarizadas e expostas a diversos tipos de doenças, como tuberculose, HIV, pneumonia, doenças de pele, entre outros. Só que no estado de São Paulo, cerca de essa população está concentrada aqui em São Paulo aproximadamente 33%. Então, boa parte da galera vive nessas condições e em presídios superlotados, né, onde há altos números de déficits de vagas. Outro dado interessante também sobre as condições da situação carcerária é que um levantamento de dados realizado, né, sobre o ano de 2018 aponta que 1.424 mortes aconteceram dentro do sistema prisional nesse ano. E, por exemplo, só que nos presídios de São Paulo, 495 mortes aconteceram desse total. Então, isso tudo em decorrência dessas situações, enfim. Então, para quem nunca teve contato com a situação do cárcere, acho que esse é um bom quadro. E aí, se a Maria Clara quiser complementar também, trazer mais coisas. Eu acho que é isso, né? Nesse cenário de mais de 750 mil pessoas presas, nós só temos 442 mil vagas, ou seja, temos um déficit de mais 300 mil vagas, né? Então, é uma condição de superlotação muito alta. Nós temos cerca de 200 presos em celas que cabem 20, temos pessoas que ficam compartilhando todos os itens que deveriam ser destinados à higiene, temos, enfim, celas com condições super insalubres. Então, é realmente um índice muito alto de encarceramento no país. E isso que a gente está falando de um panorama anterior à pandemia. E hoje, na pandemia, fora das celas, a gente está vendo o Brasil como o terceiro maior número de mortes no mundo. E a gente é o terceiro país que mais encarcera no mundo. Acho que essa soma só tende a... Pra não falar outra coisa, é da merda, né? Eu fiquei pensando aqui, meninas, esse acesso de itens de higiene já é bem escasso. E acesso a atendimento médico, assim, na prisão? Como é que a gente pode falar do acesso dos presos à saúde, a um médico, caso precisem? Segundo dados do Conselho Nacional do Ministério Público, 31% das unidades prisionais, elas não oferecem assistência médica. Quem conhece o sistema prisional sabe que a assistência médica é altamente precarizada. Cerca de 30% das unidades também apenas contam com módulos de saúde. Isso para não contar aquelas que têm, mas é altamente precarizado, né? Você tem atendimentos que lidam apenas com dipirona, questões muito graves de saúde, e não há preparo para lidar com doenças mais graves, né? Além disso, por conta das questões de insalubridade, então você tem ratos em salas, você tem fezes em salas, você tem falta de circulação, celas ou muito frias ou muito quentes, dependendo de em qual região do país se encontre, falta de acesso à água. A maioria das unidades, elas lidam com racionamento de água, né? Tem unidade que só disponibiliza água por 2 horas por dia, tem falta de racionamento até mesmo na alimentação, né? São quantidades insuficientes, e a maioria das vezes chegam estragadas, né, as alimentações. Tem diversas denúncias que falam das condições de alimentação. Elas não só são insuficientes para ter uma nutrição adequada, como elas realmente chegam estragadas e causam infecções, né, de estômago, enfim, doenças relacionadas à má qualidade da comida. Em todo esse cenário, você tem índices muito maiores de doenças como tuberculose, por exemplo, que no contexto da pandemia, essas pessoas elas ficam muito mais vulneráveis, né, ao coronavírus, tanto ao contágio quanto ao índice de letalidade, né? Você tem também maior recorrência de doenças que já nem são uma questão aqui para quem está aqui fora, como a sarna, por exemplo. Você tem elevados índices de AIDS, sífilis, dentro das unidades prisionais. Você tem índices de letalidade maiores para quem está preso do que em relação aos índices de mortalidade fora. Então, tem todo esse contexto para mostrar que é altamente perigoso por si só as unidades prisionais, né? O fato de você estar lá já
deveria ser considerado um grupo de risco. Agora, quando você sobrepõe as pessoas que de fato já estão no grupo de risco, mulheres grávidas, pessoas com doenças respiratórias, pessoas idosas, aí a situação fica realmente como você colocar essas pessoas na fila de pena de morte. E é interessante porque o STF já declarou que as prisões brasileiras, elas estão num estado de coisas inconstitucional. Ou seja, o próprio STF falou, ó, prisão do jeito que está no Brasil viola qualquer princípio de direitos humanos. E mesmo assim a gente segue ignorando isso. Eu acho que, inclusive, ignorando as resoluções do CNJ, por exemplo. O CNJ já falou sobre a pandemia. Vocês têm conhecimento de quais medidas que o CNJ, por exemplo, sugeriu que os estados tomassem para as prisões? O que poderia ser feito? Bom, as recomendações que o CNJ trouxe, né, são mais no sentido de aplicar as medidas alternativas que os órgãos do poder público, o judiciário, tomassem medidas efetivas, aplicando medidas alternativas, né, convertendo prisões preventivas em liberdade ou em prisão domiciliar, quando assim couber. Além disso, fazendo isso também com as pessoas em grupos de risco, idosos, pessoas com doenças pré-existentes. Você sabe se algum país está tomando medidas corretas e que a gente deveria estar olhando para o que esses países estão fazendo? Sim, tem. A maioria dos países eles estão adotando medidas de desencarceramento, que estão sendo estimuladas pela ONU, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, pela OEA, todos os organismos internacionais que voltam sua atenção para pessoas em restrições de liberdade e para a questão da saúde pública também, tem recomendado medidas que promovam a libertação das pessoas mesmo como forma de prevenção à disseminação e morte pelo coronavírus, né? Então, países como mesmo os Estados Unidos, que é um dos países com maior índice de encarceramento, está libertando as pessoas que estão presas provisoriamente. O Irã libertou quase 10 mil pessoas. A Índia adotou várias medidas também para liberar presos. E na América Latina tem outros países com medidas mais como se fala? Garantistas. Enfim, não estão sendo tão ousadas. Por exemplo, no México já estão liberando algumas pessoas, Colômbia, Peru, mas a estimativa é de que a liberação seja mais ou menos de 3%, 5%, no máximo, da população carcerária. Isso é a estimativa que a gente tem para o Brasil também. Apesar dessas recomendações para liberação, a gente não está liberando como deveríamos estar liberando. E o que tem em comum, na verdade, entre essas medidas de desencarceramento que estão sendo adotadas nesses outros países, é que, na verdade, se tem uma espécie de desencarceramento a partir da racionalização dessas prisões, né? Então, é priorizado colocar em liberdade pessoas que estão no grupo de risco, como a Jean falou, pessoas que estão em prisão provisória, ou seja, pessoas inocentes que ainda estão aguardando julgamento, e pessoas que estão sendo acusadas ou estão condenadas por crimes não violentos. Então, essa é mais ou menos como estão sendo adotadas as medidas em outros países. E também o que segue a recomendação do CNJ aqui. Vocês sabem dizer como esses pedidos estão sendo recebidos pelo judiciário? Então, a defensoria, as defesas, elas têm que entrar com esse pedido, né? Não vai vir a Deus dará. Tem que entrar com esse pedido e aí esses pedidos vão ser analisados pelos juízes. E aí, no fundo, está na mão desses juízes aplicar essas medidas, é isso? Sim, aí agora, de acordo com a recomendação do CNJ, cabe ao judiciário fazer a aplicação dessas medidas alternativas. Então, identificar quem são os grupos de riscos, né? Aí cabe a atuação da Defensoria Pública, do Ministério Público, identificar quem são essas pessoas no grupo de risco, quem são essas pessoas que têm os seus direitos garantidos, como a progressão de regime ou a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar,
para que essas pessoas possam estar em liberdade. Então, é um trabalho de analisar caso a caso. Então, depende do juiz, depende da movimentação desses outros órgãos também. Nossa, me parece uma loucura, né? Porque a gente está falando de propagação de vírus que em dias mata pessoas. E esperar promotor se pronunciar, o juiz se pronunciar, cada um voltar para o juiz para ele falar de novo, isso me parece que é um processo que vai matar pessoas, né? Não parece ser muito racional. Não seria possível outro tipo de medida que pudessem pegar e liberar algumas pessoas em massa sem ser diretamente? Vocês sabem se isso é possível? Então, exatamente. Essa foi uma tentativa feita pela Defensoria Pública de alguns estados, por exemplo. Aqui em São Paulo, houve a tentativa de entrar com a medida de habeas corpus coletivo, que é essa figura processual que tem sido utilizada mais nos últimos tempos, que serve para você garantir a liberdade de uma grande quantidade de pessoas que se encontram exatamente na mesma situação. Então, aqui em São Paulo, teve, por exemplo, a tentativa de que houvesse HC coletivo para o grupo de idosos e o grupo de pessoas que estivessem em risco, se eu não me engano, para as mulheres também. Eu acho que a Dinha pode falar até um pouco melhor sobre no caso das mulheres, mas os tribunais em São Paulo e também em outros lugares têm sido altamente resistentes à utilização desse instrumento, da figura do habeas corpus coletivo, que permitiria a liberação de um maior número de pessoas de maneira mais rápida. Então, tem deixado as pessoas de mãos atadas, né? Assim, as defensorias públicas têm recorrido agora mais para os casos individuais e aí vai para esse trabalho de formiguinha mesmo, né? Isso é ruim para as defensorias públicas, para as familiares e para os próprios tribunais, né? O certo deveria ser feito um mutirão para analisar rapidamente todos esses casos, como a Dia mencionou, né? A resolução do CNJ já recomenda que sejam elencadas todas as pessoas que estejam nos grupos de risco, mas também é importante analisar situações de pessoas que, inclusive, já deveriam estar liberadas há um tempo, que é o caso, por exemplo, de pessoas que deveriam já ter progredido de regime e não progrediram por falta de acesso à justiça, por dificuldade de acesso à defensoria pública, por não ter conseguido fazer algum tipo de recurso. Enfim, a gente sabe que o sistema de justiça ele impõe várias barreiras para que as pessoas consigam concretizar os seus direitos, e existem uma série de prisões ilegais. Então, nesse cenário, é também importante priorizar essas situações, né? Tudo isso são medidas que devem se voltar para reduzir ao máximo essa superlotação de quase 300 mil pessoas no Brasil. Então, sim, de fato, é muito difícil a gente conseguir uma liberação de muita gente o mais rápido possível se a gente ficar indo no caso a caso, né, como os tribunais têm imposto, e ainda nesses casos não tem dado tão certo também, né? Eu tenho acompanhado o trabalho de alguns defensores que têm reclamado que já no início da pandemia eles já fizeram alguns pedidos, em alguns casos específicos, de pessoas que poderiam sofrer muito mais risco estando lá dentro, sendo pessoas idosas, pessoas com já comorbidades. Já tem relatos de presos que estão morrendo, mesmo tendo feito esses pedidos. E os defensores estão lidando assim, estamos nos sentindo sem potência, sem capacidade de agir, sem poder fazer nada. Justamente por uma questão processual tacanha, né, que a gente tem aqui no Brasil. Ao invés de desencarcerar, acho que a solução que aventaram, que está sendo proposta aí para conter a pandemia, é a questão dos containers. E aí eu queria pedir para as meninas se elas puderem comentar um pouquinho o que é essa história absurda de colocar pessoas presas em containers, como é que ela surgiu originalmente, porque eu tenho uma lembrança de ter uma história de containers lá atrás, acho que uns 10 anos atrás, já ter sido sugerido antes e parece que agora retomou com bastante força. Será que vocês podem explicar um pouquinho para a gente? A proposta, ela chegou através
do pedido do Ministério da Justiça, né, na verdade do Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça, e na época ainda encabeçado pelo ex-ministro Sérgio Moro, de que fosse estudada a possibilidade de colocar presos em containers que apresentassem os sintomas de coronavírus. Depois de ter sido altamente rechaçado por entidades, por ex-representantes do Conselho Nacional do Ministério Público, enfim, depois de ter sido uma proposta altamente rechaçada, eles resolveram mudar o nome de containers para estruturas metálicas, estruturas modulares temporárias, mudar o nome, mas... Mas a estrutura é a mesma. É a mesma coisa que estamos falando, né? E isso, de fato, não é novidade, né? Desde 2010 foram usados esses tipos de estruturas metálicas no Espírito Santo, por exemplo, que apresentou uma série de irregularidades, né, depois de inspeções, que inclusive foi rechaçado pela ONU e pela OEA, e também foi julgado inconstitucional pelo STJ. E esse caso do Espírito Santo foi um grande absurdo. Dá para encontrar na internet, inclusive fotos cara, tinham ratos passando assim livremente numa estrutura temporária, né? Uma estrutura que não é digna para alguém ficar nem um dia lá dentro. Mas isso que muitos governantes fazem com o povo, né? Porque não vamos dizer que nem são os detentos que são tão excluídos da sociedade. A gente pode pegar uma outra classe de excluídos da periferia que inclusive já teve propostas, por exemplo, da Marta Suplicy um tempo de escolas de lata. Então, essa proposta, esse jeito de tratar com o povo já é conhecido faz tempo. Não nos surpreende em nada, né? Mas eu queria conversar com vocês também, saber como que tá a situação das mulheres grávidas e as mulheres que estão num período de pós-parto, elas estão sendo liberadas ou não? Bom, até onde a gente sabe, por exemplo, a gente fez pedidos no começo do ano, assim, antes da pandemia, a gente fez pedidos de acesso à informação, né, de acordo com a lei que existe sobre todo cidadão público tem direito a acesso à informação. Então, através disso, a gente fez pedidos aos estados, né, e é que a gente tem alguma resposta completa até então, que a gente pode estar comentando, é sobre São Paulo. A gente perguntou sobre quantas mulheres tinham sido presas preventivamente, né, de dezembro de 2018 até dezembro de 2019, quantas delas são mães gestantes, se encaixam na lei do marco legal da primeira infância, que prevê o direito à prisão domiciliar para essas mulheres, e quantas delas estariam, mesmo preenchendo os requisitos para estar em prisão domiciliar, quantas delas continuavam presas até o momento. E a resposta que a gente teve foi entre o mês de fevereiro e março. E até então, a gente recebeu a informação sobre o estado de São Paulo, né? 6.357 mulheres foram presas preventivamente, ou seja, estavam aguardando seu julgamento, mas já dentro das penitenciárias. Dessas, 3.168 foram identificadas quanto mães gestantes, né? Ou responsáveis por pessoas com deficiência. E, portanto, elas têm esse direito à prisão domiciliar, de cumprir a prisão domiciliar em casa enquanto ela aguarda o julgamento. E até então, né, fevereiro e março, 915 ainda permaneciam presas, mesmo tendo esse direito. Aproximadamente aí 29%, vamos dizer assim. Isso aos presas provisórias. Para além disso, a gente tem as mulheres que já estão cumprindo pena e que têm, de acordo com vários critérios de uma lei que foi estabelecida em dezembro de 2018, ela tem direito à progressão de regime após um certo determinado cumprimento de pena e vários outros critérios. E aí a gente também perguntou nesse sentido, né, quantas mulheres estavam cumprindo pena, que se encaixavam nesses critérios, que tiveram seu benefício concedido. Então, 886 mulheres estavam no regime fechado, que se encaixavam nesses critérios. E aí, desse total, 45% foi beneficiada por essa lei de progressão de regime, mas as restantes, que no total daria aí 480 mulheres, continuam até hoje, né, ou até a data que a gente recebeu a informação,
informação mantidas no regime fechado. Então, assim, essas mulheres, mesmo antes da pandemia, elas já tinham direito de estarem fora da prisão. Então, isso só reforça a necessidade de que seja cumprido os seus direitos. Então, é mais ou menos esses dados que eu tenho, assim, essa informação. Ainda sobre a questão dos containers, pessoal, em que vias isso tá de implementação? Então, a gente tá com chances reais de barrar isso? Eu acho que é uma coisa que tá sendo muito pouco divulgada. Eu não sei, eu não tô vendo quase ninguém cobrindo isso, tipo, de grande mídia. Não sei vocês me corrijam se eu estiver errada. Mas, assim, o que falta para isso ser aprovado ou não? Agora, a gente está dependendo de uma votação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Essa votação, ela foi suspensa há umas semanas atrás, teria nessa terça-feira agora, mas por enquanto não teve uma resolução final e nenhuma proposta concretizada sobre, de fato, como que vão ser esses containers, qual que vai ser, de fato, o modo operacional disso. Então, até para a gente contestar isso em vias, por exemplo, do judiciário, contestar a inconstitucionalidade, a gente ainda não consegue nem fazer isso porque, por enquanto, tudo que tem em concreto é essa proposta enviada pelo DEPEN, para que esse conselho decida sobre. Eu queria só lembrar também que não só no Espírito Santo, mas no Pará, em 2016, também um relatório demonstrou que as condições eram completamente precárias, mas também foi palco do massacre que teve de 58 pessoas lá dentro desses containers, o que acabou facilitando também a asfixia das pessoas que estavam lá dentro e tal. Esses exemplos, né, do que não fazer, eles atribuem a responsabilidade do Estado para, primeiro, se responsabilizar sobre as situações de degradação de saúde e mortes causadas lá dentro, como também essa obrigação de não repetição. Então, o Brasil ele não deveria estar pensando em refazer essa proposta, mesmo que com outro nome, né? A obrigação dele é não causar mais uma violação de direitos humanos como tinha causado. Eu queria saber qual que é na verdade, qual que é a responsabilidade do Estado depois que já teve aí múltiplas respostas de órgãos internacionais, de órgãos internos, recomendações do Conselho Nacional de Justiça, que serve justamente para dar uma orientação para isso tudo, se eles resolvem manter uma medida dessa, tipo uma medida altamente atentatória ao direito e à vida das pessoas. O que é morar, no caso, né? Morar numa estrutura de um container num Pará, por exemplo, com o sol rachando na cabeça. Quem sobrevive, você não precisa nem de coronavírus para matar as pessoas, vai matar naturalmente, por insalubridade da própria medida. Então, isso é um matadouro, no final das contas, né? Sabe o que eu ia falar, aproveitando que a gente está falando sobre, enfim, condições muito precárias dentro do cárcere, a gente sabe que essas pessoas já são muito isoladas da sociedade em geral, já são muito esquecidas, muito marginalizadas, e agora, além de tudo, elas estão na impossibilidade de ter qualquer contato com o mundo de fora, porque as visitas, enfim, não estão mais acontecendo. E aí eu queria perguntar, assim, para vocês que lidam um pouco mais perto, assim, com a questão das pessoas presas, qual que são os efeitos desse isolamento, né, entre os familiares e os presos? Sim, essa é uma questão super importante, porque a primeira medida que os estados conseguiram pensar para a questão da propagação do coronavírus nos presídios foi suspender as visitas. Foi a primeira coisa que foi feita. Até hoje eu acho que vai ser impossível a gente mensurar, primeiro, os efeitos psicológicos que isso tem causado, tanto nas pessoas que estão presas quanto nas familiares. A gente não tem dimensão do que é o único contato que muitas vezes as pessoas estão presas, elas não têm acesso a outras atividades, a educação, a trabalho, todo mundo sabe que isso é muito limitado, ainda mais agora no contexto de pandemia, e tirar o único contato com os familiares, a mãe, esposas, enfim, que são
as pessoas vão visitar, isso realmente não sabemos qual é o precedente que isso vai causar. Isso se a gente for avaliar esses danos psicológicos. Fora isso, tem o auxílio material. A gente sabe também que as unidades prisionais, elas não fornecem o que elas deveriam fornecer no sentido de itens de higiene, itens de limpeza e alimentação, além de vestimentas, etc. Todos os itens que seriam minimamente assim, básicos para você sobreviver num ambiente prisional. Quem faz esse provimento de materiais são as familiares que levam. Então, semanalmente, diversas mulheres em todo o país, ou pelo menos uma vez por mês, enfim, elas viajam às vezes para o interior, porque tem lugar como São Paulo que a maioria dos presídios ficam no interior, gastam muito dinheiro com isso, né? Nós temos estudos de uma média de R$600 até R$800 chegam a gastar mulheres com transporte, compra dos alimentos, dos itens, entrar lá, tudo nas regras que são permitidas por cada penitenciário, se submetem a situações completamente vexaminosas, né, para entregar esses itens básicos. Então, com a interrupção das visitas, as pessoas presas elas estão sem esses itens. Então, tem muito lugar que as pessoas estavam sem sabonete, estavam sem escova de dente, estavam sem alimentos, e tudo tem ficado mais restrito. Até agora estão permitindo um pouco mais de coisas entrarem, estão permitindo agora envio por Sedex, sem considerar que o envio por correio também é um dinheiro ainda maior agora, né, que elas têm que pagar Sedex, e mesmo assim, chega, aí as coisas estão ficando na quarentena, então os alimentos se estragam, as pessoas ficam sem os itens, então as pessoas estão sofrendo tudo isso com a ausência desses itens básicos. Fora os danos que as próprias familiares sofrem, né, de não ter qualquer acesso à informação sobre o que está acontecendo nas penitenciárias. Então, o que as familiares têm relatado muito é essa dificuldade de saber o que está se passando com os seus familiares que estão presos, com o que está acontecendo na própria penitenciária, se tem caso de Covid confirmado ou não, se tem infectados, se o seu familiar está recebendo atendimento médico. Não há qualquer tipo de transparência e direito à informação sobre o que se passa lá dentro. Então, tá um cenário bem caótico em relação a isso. E a gente já viu já teve uma primeira rebelião justamente por causa disso, né? Deixar um barril de pólvora nessas pessoas sem condições mínimas de higiene e de prevenção da doença. Uma leseira do judiciário em tomar uma atitude. A única coisa que tramita é coisa do container. As famílias aqui, com as mãos atadas, tentando ter algum contato mínimo que seja com eles. Então, eu acho que enfim, infelizmente é um cenário que a gente vê toda hora, né? Uma nova rebelião acontece e as coisas não mudam. Entra ano, sai ano no Brasil. A gente vai ver um desses casos e parece que, enfim, as coisas não se alteram. É uma agonia mesmo, né? Queria até jogar para vocês, para Maria Clara e para Amanda, como que a gente pode rebater a afirmação de colocar essas pessoas em liberdade ou em prisão domiciliar é colocar a população em risco? Olha, acho que a gente combate esse discurso também reforçando que existe um estereótipo social, né, que a sociedade tem a respeito da população carcerária, de que são pessoas monstruosas, ou são pessoas bandidas, criminosas, violentas, que estão ali presas. Mas a maioria dessas pessoas presas não cometeram crime de violência, né? Quase metade ainda não foi condenada. A maioria dos presos e presas são pessoas que antes da prisão pertenciam a grupos sociais totalmente já afetados pelas desigualdades sociais e étnico-raciais, né, que sofrem diversas vulnerabilidades no contexto brasileiro, além também de pertencerem a territórios que são alvos da ação policial, ou seja, a maior parte dessa população é jovem, a maioria é negra, a maioria possui baixa renda,
ocupavam profissões autônomas ou informais, eram da periferia, enfim. No caso das mulheres mães gestantes ainda, a maioria da população encarcerada feminina, elas são as principais ou únicas responsáveis pelo núcleo familiar, ou seja, tudo isso para dizer que o encarceramento no Brasil ele é baseado na seletividade penal. Então, prendem apenas determinadas pessoas em determinados territórios. Então, o encarceramento em massa e o reforço da punição através das políticas de drogas, elas não combatem o crime nem a violência. Pelo contrário, elas apenas fomentam as desigualdades sociais, fomentam o racismo, fomentam a violência de gênero, alimenta a violência, a tortura, né, amplia a violação de direitos e torna a situação da segurança pública cada vez mais grave, mais complexa. Então, não colocar essa população em liberdade ou prisão domiciliar que pode acarretar riscos para toda a sociedade, né? Então, reduzir o encarceramento ele é extremamente necessário para que a gente evite mais massacres e tragédias, como a Maria Clara bem trouxe. Ele é repetitivo na história política e social e a gente não pode repetir essa história. E lembrando, a pena de morte não existe no Brasil, então deixar essas pessoas para morrer é praticar necropolítica, que significa fazer uso da política como instrumento para ditar quem morre e quem tem o direito à vida. E os escolhidos para morrer serão sempre os mais vulneráveis, é isso que a gente está vendo. Com a pandemia, a gente já também vê relatos de que diminuíram o número de advogados e defensores acessando aos presídios. Vocês sabem, também ouvi falar, vocês têm relatos sobre aumento de denúncias de tortura e de outras atrocidades que estejam acontecendo agora pela essa falta de acesso e essa dificuldade da mídia conseguir cobrir a pauta carcerária? Então, eu acho que justamente não temos dados sobre isso e essa falta de fiscalização, tanto por entidades quanto pelas próprias familiares, né, que a gente sabe que a entrada das familiares, elas também inibem um pouco isso, a falta de publicização e transparência, tudo isso deixa o ambiente muito mais propício à subnotificação, ocultar informação e a que abusos aconteçam ainda mais. Assim como aqui fora a gente vê cada vez mais aumentando as medidas de autoritarismo e recorrendo às medidas, né, de coerção, isso fica muito mais evidente lá dentro. E a gente não precisa esperar ter esses dados para a gente saber que, com certeza, as pessoas que estão lá dentro elas estão muito mais vulneráveis a maus tratos e torturas que já é presente desde antes do coronavírus e agora com menos fiscalização ainda, isso não vai ser diferente, né? E é por isso que é muito importante a gente continuar solicitando e reivindicando a entrada nas unidades, mesmo com o coronavírus. Na verdade, ainda mais por isso, né? É importante que se fiscalize. É importante que se fiscalize como que estão sendo as medidas de prevenção lá. É importante que fiscalize se tem unidades que estão sob forças de intervenção, como, por exemplo, estava acontecendo no Pará. E aí coisas horríveis estavam acontecendo lá dentro, com os presos lá, de castigos coletivos, enfim, mais diversos métodos de tortura. Então é muito importante a gente ficar atento como essas medidas elas estão sempre aliadas a meios de tortura e maus tratos. E é importante a gente ver que o que é dito como descaso, né, na verdade, ele é muito bem articulado, né, como a Dinha colocou. A gente vê esse projeto político operando de escolher quem vive e quem morre. E esse discurso, né, de colocar as pessoas em liberdade poderia trazer mais risco, ele faz muito sentido para essa política de morte. Mas não faz sentido se a gente contradizer, né, com o que as evidências empíricas mostram, né? É interessante a gente ver como, apesar das recomendações internacionais, de organismos, enfim, todo mundo está recomendando que o ideal seria desencarcerar, adotar medidas de desencarceramento, a proposta que o governo traz é construir mais containers, né, colocar containers, enfim, só garantir mais vagas. E essa é uma resposta recorrente ao longo de vários momentos da história, não só aqui no Brasil, né, enfim, mundialmente a gente tem isso como resposta. É cíclico no sistema prisional
que quando as coisas ficam num estado muito grave, a Angela Davis coloca muito isso, né? No sistema prisional vai chegar um ponto limite que até pessoas que não são muito, acompanham muito a pauta, veem, não, isso daqui é uma condição completamente desumana, não tem condição. Aí o sistema, ele se reorganiza para apresentar outras soluções que seriam mais palatáveis. Então, vem essas propostas de não, construir mais vaga, vamos colocar um container que vai ter ar-condicionado no container. E a gente não percebe como seria muito mais fácil e garantiria a saúde pública e a saúde das próprias pessoas que estão presas se a gente simplesmente colocasse essas pessoas em liberdade. E esse é um ponto muito importante para a gente notar quais são os interesses que estão por trás disso. Qual é a movimentação financeira que está vindo por trás dessas construções de containers? Quem que está ganhando com isso? Alguém está ganhando. Eu não tenho dúvida disso. Assim como as pessoas ganham, né, com a máquina de construção de presídios, de manutenção das pessoas presas, está vindo alguns interesses por trás por essa questão dos containers, e isso é importante que a gente fique atento a isso, como a máquina do sistema de justiça criminal e do sistema prisional, ele se adapta para manter essa seletividade penal de pessoas racializadas e de territórios empobrecidos, que são afetados pelas desigualdades estruturais. Então, isso, aliado à falta de fiscalização, ao aumento do encarceramento, a gente tem aí a receita da política para matar. Se a gente simplesmente olhasse as pessoas que estão presas, a gente nota que, por exemplo, uma grande parte delas está presa por crimes que não foram cometidos com violência, como crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas, que defendem bem públicos como patrimônio ou mesmo a saúde pública. E é muito irônico que as pessoas estejam falando que afetaria mais a saúde se as pessoas fossem colocar fora, sendo que dentro a gente estaria atentando contra a vida delas e estamos atentando sistematicamente contra a saúde de todas as pessoas que estão lá dentro. Então a gente não pode, a pretexto de garantir uma punição por ter atentado contra um patrimônio público, levar a pessoa a perder suas vidas. Eu queria saber se você, Maria Clara e a Dinha, poderiam, enfim, indicar páginas para a gente acompanhar, organizações que fazem trabalhos nessa área. Enfim, tem o Instagram do Desencarcera Brasil, que acho que quase caiu do ar essa semana, que acho que está postando a campanha contra os containers. Enfim, se vocês puderem deixar umas dicas aí para quem é ouvinte, para quem quiser continuar acompanhando e se informando sobre essa pauta que ainda é tão esquecida. Tem a página no Instagram da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, né, que é composta por diversas organizações, coletivos, grupos, associações de familiares de pessoas presas e pessoas que estão no meio socioeducativo. E aí toda essa galera acompanha a agenda e vocês podem seguir a página da agenda pelo Instagram, que esses dias foi derrubada. Não sei se receberam várias denúncias, alguma coisa, mas teve a ver com a campanha, né? Tá rolando uma campanha que é #NãoAosContainers. E aí, para além disso também, cada estado tem a sua página também relacionada à agenda, que vocês podem acompanhar. A gente tem também as páginas do PPT, @comuniquePPT, ou também blogs, no site. Para além disso, tem a página da Frente Estadual pelo Desencarceramento no Facebook, que a Maria Clara faz parte, eu também acompanho. Lembrando também que para a página da Frente Estadual, a gente também tem procurado fazer algum tipo de tirar dúvidas sobre as familiares, né, que estão com dificuldade de acessar informações sobre o sistema prisional. Tem uma página no Instagram, e eu acho que tem no Twitter também, que eu acho que é de um grupo de Brasília, e eu não vou lembrar o nome das pessoas que estão organizando, mas que se chama Infovírus Prisões, e é uma página bem legal que está fazendo checagem de fatos sobre o que está se passando em relação ao sistema prisional e o Covid. Então é uma página que inclusive está procurando contestar e checar os fatos que estão sendo disponibilizados na plataforma oficial do DEPEN. Para quem não sabe, o DEPEN também lançou uma plataforma online que está divulgando
entre várias aspas, em tempo real, os dados sobre pessoas afetadas pelo Covid, pessoas que passaram pela testagem. Sobre esse dado é importante, por exemplo, notar que menos 0,1% até agora das pessoas só que passaram pela testagem, pra gente ver. Desculpa, acho que 1%, na verdade, das pessoas do sistema prisional passaram pela testagem. E eles ficam divulgando esses dados. Por exemplo, até agora acho que foram confirmados 13 mortos no sistema prisional e consta lá nessa página. É uma plataforma oficial do governo, então é importante a gente notar que tem muita subnotificação por trás. Também é importante a gente falar da iniciativa da organização também que eu faço parte, que é a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. A gente está com uma campanha que fala sobre, que se chama Drogas na Quarentena, né? Tem o site drogasnaquarentena.org, e a ideia é a gente também fazer um monitoramento e divulgar informações sobre diferentes eixos, né? Sobre informações sobre o sistema de justiça e encarceramento, mas também sobre segurança pública, sobre como que também as forças de segurança estão se movimentando e os índices de violência estão sendo afetados pelo Covid, com eixo cuidado e atenção, e sobre uso na quarentena, né, partindo do pressuposto também para a gente pensar sobre uso de drogas nesse contexto de quarentenas, com a perspectiva da redução de danos. Então, é uma campanha que está bem informativa, bem útil, drogasnaquarentena.org, e a gente também compõe a Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, que o ITTC também faz parte, né? Inclusive, a plataforma lançou uma campanha chamada Liberdade é uma Questão de Saúde Pública, que é justamente para a gente reivindicar as liberdades das pessoas que estão presas em razão da lei de drogas, para preservar a vida delas, solicitando a liberdade. Então, é uma campanha também informativa e de engajamento, então pode procurar a Liberdade é uma Questão de Saúde Pública da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, e todas as frentes estaduais por desencarceramento em todos os estados, como a Dinha falou. A gente vê que a sociedade civil tenta se organizar nesse momento. A gente, com recursos escassos, tentamos fazer o melhor trabalho possível. Que no Justificando, vocês já conhecem também que esse tema é recorrente nos nossos textos, seja nas nossas produções audiovisuais. E a partir dessa semana, já na quinta-feira, a gente inicia uma coluna no Justificando chamada Por Elas, que reúne pesquisadoras da UFMG e vai discutir pandemia e segurança aqui no Justificando. Então, serão mulheres discutindo a pandemia e a segurança pública. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que para encerrar o programa, é um programa, mais um daqueles programas, né, Mabô, que a gente encerra indignado. Ai, sim. Todo mundo de mãos atadas, né? Parece que é uma coisa que, assim, o Estado, ele tem a legitimidade do poder da força, da violência, a legitimidade de fazer maldade, a capacidade de prender pessoas. E a gente, numa desculpa de manter um Estado, fazer esse contrato social, essa ilusão toda, a gente esquece essas pessoas. Eu fico imaginando que nesse momento, com toda a falta de dinheiro que a estrutura, seja lá o mercado, todo mundo está escondendo dinheiro, serão as últimas pessoas que irão receber tratamento, são essas. É o fim, o final da sociedade termina ali. E a gente tá para ver essas pessoas morrerem. Então não tem como não terminar indignado. Sinto muito, gente. Queria agradecer as meninas, porque eu acho que elas trouxeram umas informações assim, de alta qualidade, fizeram essas recomendações aí de um monte de órgãos, páginas, instituições que as pessoas podem acompanhar pra gente falar mais sobre isso e trazer esse assunto, porque a gente já é engolida com muita informação da pandemia em geral, e acho que a pandemia e o seu aspecto de impacto no cárcere, acho que é essencial a gente trazer também. Então eu queria agradecer às meninas pela participação, gente. Vocês arrasam, obrigada. São pesquisadoras que nos honram muito com as falas delas aqui no programa. Se não fosse vocês e não fosse toda essa rede construindo o mínimo de base, eu não sei o que seria desse povo, entendeu? Então, a gente só agradece mesmo, porque esse trabalho é fundamental. O que eu queria dizer é que essa indignação, ela é ótima, e eu sempre acho que é bem sucedido qualquer diálogo que termine com indignação, porque deu certo. Só que a gente pode canalizar, a gente deve canalizar essa indignação em ação, né? Eu acho que a gente não pode se imobilizar.
com isso. É importante a gente trazer isso para todas as pautas. Eu acho que a gente avaliar o que está acontecendo nas prisões em tempos de coronavírus, ela diz muito sobre a sociedade, o modo de funcionamento da sociedade, da economia, enfim, várias coisas. E a gente tem que perceber como que a gente faz para não replicar isso e não continuar replicando essas práticas racistas, né, e de manutenção de desigualdade. Então, eu queria dizer vamos nos unir às campanhas Não aos Containers e também vamos apoiar, tem muitos grupos que estão aí fazendo distribuição de cestos, itens de higiene, para as pessoas que estão presas, então estão ajudando a enviar esses materiais. Eu acho que cada um pode buscar na sua localidade quais são esses grupos que estão fazendo. Em São Paulo tem a Ampará, por exemplo, que tem feito isso, tem o Mães no Cárcere, tem outros grupos que estão fazendo esse corre e são muito importantes. Então apoiem esses grupos. E muito obrigada por esse espaço, eu acho sempre legal esse espaço que disponibiliza a gente falar sobre o cárcere e de uma perspectiva crítica, abolicionista. É importante a gente ter isso sempre em perspectiva. Obrigada pelo espaço e pela conversa com vocês. Sim, arrasaram, gente. Eu que agradeço estar aqui, poder trocar essa ideia, a gente poder disseminar informação, né? Espero que alcance bastante pessoas. É um debate extremamente importante, é um debate que é de responsabilidade de todos nós. O que mais? É isso. Muito graça. E a gente tem que lutar pela liberdade das pessoas, seu desencarceramento, lutar aí, colocar no lugar das pessoas, ser mais empático, né? E vamos adotar, como só reforçar o que a Maria Clara falou, vamos adotar aí a campanha Não aos Containers e fortalecer, porque a gente ainda assim tem tido muito combate do outro lado de lá. Então, a gente precisa, nesse momento aí, tomar força mesmo. Isso aí, uma boa. Apaga a luz? Vamos apagar a luz. Gente, continue acompanhando a gente aqui nas redes sociais. Segunda-feira na Rádio Brasil Atual. E é isso aí. Se cuidem aí no meio dessa pandemia. Quem puder, fique em casa. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima semana. Um grande abraço.